Tu já tentou ler a saga de Trono de Vidro, mas ficou confusa ou confuso sobre a ordem de livros que tu vai ler? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te indicar a melhor ordem para ler Trono de Vidro, fonte Vozes da Minha Cabeça. Trono de Vidro é uma saga da Sarah J. Maas, para quem não conhece, né? Gira em torno aí da Celaena Sardothien, que é a nossa protagonista dessa saga, e como todos os outros personagens que também acredito que sejam protagonistas muito importantes, mas gira então em torno dessa personagem principal. E aqui a gente vai conhecer então esse universo cheio de magia, política, entre outros diversos temas aí que a gente encontra no meio da série. E eu acredito que a ordem que tu vai ler o livro vai te influenciar muito na leitura, vai impactar diretamente na tua experiência. Então eu acho que sim, é muito importante a gente ver a ordem que vai ler, porque eu não tive uma pessoa para me mostrar a ordem de ler Trono de Vidro, porque quando eu comecei a ler foi em 2019 e eu não criava conteúdo ainda na internet, eu não seguia, nem me inscrevia no canal de muita gente que falava desse livro. Eu só pegava o livro e lia, entendeu? E aí sempre vejo que vem aquela grande questão, começar por Trono de Vidro ou Lâmina da Assassina. E eu recomendo começar por Trono de Vidro. Aqui nesse livro a gente vai ter a introdução à nossa protagonista Celaena Sardothien. A gente vai ter muita magia, intriga política, um rei tirano, magia escondida e um torneio para selecionar a nova assassina ou assassino do rei. A Celaena, ela é uma assassina famosa presa no reino de Adarlan. Então ela é, no primeiro livro ali, ela é uma escrava de Endover. E lá nessas minas de sal de Endover, normalmente as pessoas vivem por 2 meses até morrer, porque é um lugar com trabalho escravo, então as pessoas têm uma vida muito insalubre, elas sobrevivem lá. E a Celaena já tá há 1 ano, para vocês verem o quão foda ela é. Então a gente vai ver a partir daí, ela vai ser selecionada ali para fazer parte dessa competição, para ver se ela vai conseguir ganhar aí. Ela precisa ganhar de todos os outros que estão ali competindo também, para se tornar assassina do rei, porque depois de um certo tempo trabalhando para ele, acho que é uns 5 anos, não lembro direito, ela vai ficar livre e aí ela pode viver a vida dela livre, sem estar presa, né? E por que ler Trono de Vidro primeiro? Porque Trono de Vidro vai te introduzir ao universo que tu não conhece ainda. Então em Lâmina da Assassina a gente não vai ver uma introdução, a gente já vê ela dentro desse universo, mas sem saber muito como ele funciona. Em Trono de Vidro a gente vai ser introduzido ao universo, a gente vai conhecer a protagonista, o humor dela, a inteligência dela, as habilidades em combate, a gente conhece em Trono de Vidro. Permite que o leitor se conecte emocionalmente antes de começar intrigas maiores. A gente se conecta primeiro com ela em Trono de Vidro, e em A Lâmina da Assassina, como a gente já está conectada com essa personagem, a gente já fica meio que com empatia por ela, já passando por o que ela passa no livro de Lâmina da Assassina. Começar por Trono de Vidro, pra mim, mantém a experiência da narrativa, então eu acho muito melhor começar por esse livro e depois partir pra Lâmina. Quando eu li, eu comecei por Trono de Vidro e li Coroa da Meia-Noite e depois fui pra Lâmina da Assassina, o que o pessoal também indica, acha que é bem ok, ler os 2 primeiros livros e depois ir pro prequel, que Lâmina da Assassina é um prequel. Tá tudo bem, eu acho que fica bem de boa ler assim também, ou ler Trono e depois Lâmina, eu acho que é bem ok. Eu acho que só não pode ler Lâmina da Assassina depois de Herdeira do Fogo, porque acaba estragando um pouquinho a experiência. Não estragando, mas eu acho que fica mais, assim, complicado, porque em Herdeira do Fogo a gente começa a ver ela falar sobre a vida dela lá em Lâmina da Assassina. Começa não, a gente já ouviu falar, a gente vê muito ela falando de quando ela tava lá no deserto, sobre as atividades dela lá, e como a gente não leu Lâmina da Assassina, a gente vai ficar meio perdido sobre essas histórias que ela vai contar, ou citar, né, durante o livro. E eu acho que a gente tem que ler então Lâmina antes de ler Herdeira do Fogo. Aí a ordem que tu preferir é ok, mas não começar por Lâmina. Mas se tu quer começar também, né, eu tô dando aqui a ordem que eu acho melhor. Se tu não quer ler assim, tá tudo bem também, cada um lê na ordem que quiser. Eu tô só mostrando a ordem que eu acho melhor, porque eu acho que a experiência vai ser melhor. Então por que ler Lâmina nessa ordem que eu falei? Mostra o crescimento da Celaena como estrategista e líder, e como eu falei, então mostra o passado da protagonista, que vão ser pontos importantes para os próximos livros.
Agora vem cá que eu vou te dar uma diquinha de amiga, tá? Presta atenção nos detalhes que esses livros, os primeiros livros, em todos na verdade, mas presta atenção nos detalhes sobre a magia e sobre a linhagem, né, desses personagens, porque vai ser muito importante lá na frente. É óbvio que nesse vídeo aqui eu não vou dar spoiler, mas a gente às vezes lê com tanta vontade que acaba deixando passar. A gente quer ler, quer saber o que vai acontecer e acaba deixando passar algumas coisas importantes sobre a história. A Sarah J. Maas tem uma coisa aqui que ela não dá, como é que é, ponto sem nó, ou... acho que é assim o ditado, ponto sem nó. Não deixa de prestar atenção nos detalhes que são muito importantes e vão ser importantes lá na frente. Eu até gostava de dar uma olhada nas marcações ou em vídeos falando sobre os livros anteriores, porque tem coisas que tu não pega. Tem uma personagem que vai aparecer em A Lâmina da Assassina que só vai voltar a aparecer em Torre do Alvorecer. Então, eu acho muito mágico esse universo que a Sarah escreve, porque ela não dá ponto sem nó, que nem eu falei. Ela vai deixar ali as coisinhas, mas tu tem que pescar, tu tem que pegar. Então, eu acho muito legal vocês prestarem atenção, principalmente nesses livros sobre a linhagem, sobre a magia desse universo. Então, depois de ter lido Trono de Vidro e Lâmina da Assassina, a gente vem então com Coroa da Meia-Noite. Aqui em Coroa da Meia-Noite a gente tem momentos de tensões emocionais. Então aqui as intrigas do reino elas aumentam e as relações pessoais se complicam. A Celaena ela enfrenta desafios que não só testam a sua habilidade, mas também testam a sua lealdade e ética. Então aqui ela vai se ver no meio de desafios mesmo que vão testar a lealdade dela. Então aqui ela vai ter desafios que ela vai precisar tomar decisões que vão impactar na vida dela, que vão ter sim consequências. Então sabe aquelas histórias que tu precisa tomar uma decisão de um caminho ou outro e que qualquer um dos dois vão ter consequências? Ela se vê nessas encruzilhadas e é muito bom de ler, sério gente, eu amo demais essa saga. Eu chego a ficar assim ó, faceira falando desses livros, louca pra reler tudo de novo. Eu tô relendo, né, mas bem mais devagar, assim, pego um livro, aí pego outros, aí vou lá, pego o próximo livro, eu não tô lendo assim um atrás do outro. Mas, sério, eu sou apaixonada demais por esse universo. Então aqui vai ser desenvolvido narrativas emocionais entre ela e os personagens dessa história. Vai introduzir alguns conflitos que serão muito importantes nos próximos livros. A gente vai ver o crescimento da Celaena nesse livro também, como personalidade, a habilidade dela vão ser desenvolvidos aqui também. Mais lentamente do que nos próximos livros, gradualmente, é uma coisa assim louca que a gente vê, assim, é perceptível o desenvolvimento dessa personagem nesses livros. A gente vê o primeiro livro ela mais como uma adolescente, birrona, mais assim, vou fazer as coisas do jeito que eu quero. E enquanto vão passando os livros, a gente vai vendo ela se tornando uma mulher com deveres, com, né, coisas que ela precisa fazer pelo universo ali dela, por Terra 100, pelos claro, amigos dela, ela faz sacrifícios, ela, enfim, gente, a história dela é maravilhosa e é muito lindo de ver ela crescendo aqui. É lindo e doloroso ao mesmo tempo, mas o crescimento a gente pode dizer que é uma forma dolorosa de crescer que ela tem aqui, mas a gente vê nitidamente o desenvolvimento dela. Outra dica aqui de amiga, valoriza os detalhes dos relacionamentos, amizades, porque esses relacionamentos dela têm impacto na saga, no clímax lá da saga, quando vai avançando. Então agora a gente vai para Herdeira do Fogo, o próximo livro da série. Aqui a gente tem muito treinamento mágico intenso e descoberta de poderes antigos. A gente tem também a introdução de um personagem muito importante para a série, um personagem mágico aí, que é o Rohan. E como eu disse, é muito importante ler Lâmina da Assassina antes de ler esse livro, porque nesse livro aqui a gente vai ter a transição da Celaena de assassina para heroína da história. Porque a gente sabe que ela era uma assassina, mas aqui ela vai começar a virar a heroína da história, né? Isso não é um spoiler, tá? É óbvio que ela é a protagonista dessa história e a gente sabe o objetivo dela desde o início. Ela tem ali, né, a opinião dela sobre o rei e o reino, então a gente sabe que ela tenta fazer o bem mesmo sendo uma assassina. Nesse livro também tem a construção da mitologia da saga e explica também a origem de muitas forças mágicas que existem ali. A gente sabe que existem os Valg, né, uns demônios, eu não sei explicar o que eles são. Mas quem lê vai entender, né? Quem já leu também vai saber do que eu tô falando. E essa construção e essas explicações vão ser muito importantes lá pro conflito final da história. Como eu disse,
vai pegando aí as referências, vai anotando, porque é uma alta fantasia, então sim, a gente vai ter muitas coisas importantes ao longo dos livros, até chegar lá ao finalzinho, pra gente entender o que tá acontecendo nesse universo. E nesse livro aqui, ele vai ampliando a compreensão do mundo, além de só Adarlan, porque até então a gente conhecia mais ali Adarlan, né? O próximo livro, então, que a gente pega é Rainha das Sombras. Aqui a história atinge o ápice emocional e político, então aqui é, né, o ápice mesmo. Ai, gente, eu quero ler de novo! Aqui, então, a gente já conhece todos os personagens principais da saga, todos eles já foram apresentados para nós, então a gente consegue apreciar os conflitos estratégicos e emocionais. Esse livro, então, ele vai preparar a gente para os últimos desafios da saga, incluindo a guerra e alianças complexas. Gente, o último livro vai destruir vocês, tá? Outra dica é ler com atenção as descrições das batalhas políticas ali e estratégicas, porque vão ser coisas muito importantes que vão acontecer também pro final ali, para a última guerra que vai acontecer. Depois de Rainha das Sombras, a gente chega em Império de Tempestades e Torre do Alvorecer. Eu recomendo fortemente que vocês leiam os dois livros ao mesmo tempo, juntos, intercalando os capítulos. Tem até no Pinterest ou aí na internet da vida o cronograma para te ler os capítulos dos dois livros ao mesmo tempo. Por que eu recomendo ler os dois ao mesmo tempo? Porque Império de Tempestades e Torre do Alvorecer vão se passar no mesmo tempo, só que em lugares diferentes. Então, Torre do Alvorecer é o livro do Chaol. Gente, quando eu li, eu não sabia disso. Eu sabia que era o livro do Chaol, mas eu não sabia que se passava ao mesmo tempo, só que em lugares diferentes. Aí eu fui ler, eu terminei Império de Tempestades querendo muito pegar Reino de Cinzas, que é o último livro da saga. Tipo assim, acaba de um jeito, um plot twist ali final, um gancho pro próximo livro, que tu só quer devorar o próximo livro. Mas eu não podia, porque eu não tinha lido Torre ainda. E Torre era o penúltimo livro. E eu já não gosto do Chaol. E ainda eu tinha que ler um livro inteiro gigante dele antes de continuar o livro que eu tava louca pra ler. Então eu tava com um ranço dele. Eu li Torre do Alvorecer, assim, na força do ódio. Sério, gente, eu li na força do ódio, assim, eu não queria. Mas eu li, porque eu sei que esse livro é extremamente importante. Tem gente que fala, não precisa ler esse livro, eu não li, passei e pulei pro próximo e tá tudo bem. Eu não recomendo, tá tudo bem que essas pessoas não leram, elas fizeram do jeito delas, mas eu acho sim importante, tem coisa, por mais que eu não queria, tá? Eu sou hater do Chaol, eu não queria ler esse livro, mas eu li, porque tem coisas sim importantes que vão acontecer lá, que vão ser importantes pro próximo livro, né, que é o último. Então, eu recomendo demais tu ler os dois ao mesmo tempo. Eu sei que vai demorar um pouquinho mais pra te terminar os dois livros, porque tu vai estar intercalando, mas eu recomendo fortemente, porque quando terminar Império de Tempestades, tu não vai querer ler outro livro, tu vai querer pular direto pra Reino de Cinzas. Então, leia intercalando, que eu acho que é, assim, uma ótima opção. Eu não fiz isso e me arrependi, porque eu também não sabia, né? Como eu disse, eu não acompanhava o pessoal que falava muito de Trono de Vidro, então eu não sabia. Mas eu tô te dizendo isso porque quem avisa, amigo é, e eu tô te avisando. Então, o Império de Tempestades foca mais na política e na guerra, enquanto em Torre do Alvorecer foca mais no desenvolvimento de personagens secundários e uma narrativa paralela. Intercalando, então, tu acompanha a narrativa de um jeito cronológico, direitinho como tá acontecendo, e ainda assim não perde ali a vontade de ler o próximo, porque tu vai ter que ler Torre. E nesse momento, então, que a gente tá lendo esses dois livros, é um momento em que todas as pontas começam a se conectar e aumenta mais ainda a tensão e tu entende mais ainda o que tá acontecendo. E por último, e não menos importante, a gente lê Reino de Cinzas, que é o último livro da saga. O clímax da série, a batalha final pelo destino de Terra-Sem e dos personagens. E esse livro, ele é sensacional. Nesse livro aqui é onde todos os personagens se encontram. É tipo Game of Thrones, quando no final todo mundo se encontra. Tu queria ver o pessoal se encontrando, queria ver o encontro da curandeira, da fulana. Aqui a gente vai ter o encontro de todos os personagens. E os relacionamentos, as histórias ali se entrelaçando e as pessoas emocionadas encontrando as outras. O impacto narrativo e emocional é o máximo, porque aqui cada personagem teve o seu arco bem construído. Então, assim, é realmente o clímax da série. Daí tu pensa, nossa, eu vou ler todos esses livros para no último só ser o clímax. Não quer dizer que os outros livros sejam ruins. Os outros livros são muito bons também.
mas é aqui que a gente finaliza a série, né? Então, pelo amor de Deus, é óbvio que aqui o clímax vai ser, né? Porque vai ter a guerra, vai acontecer, né? As coisas que eram, tipo, tava sendo preparado para acontecer nos livros anteriores. Então, é por isso que eu digo, evitem pular os livros. Leiam todos os livros. Se eles foram escritos, é porque é importante para a narrativa. A Sarah J. Maas, ela botou cada detalhezinho em cada um dos livros que são importantes para o final. Eu recomendo demais que tu leia todos, mesmo não querendo ler. Eu também não queria ler Lâmina da Assassina, sabe? Quando eu tava lendo, porque eu li o primeiro e o segundo, e aí eu já, com um plot twist do final do segundo livro, eu queria pegar logo o terceiro, mas não pude, porque eu fui ler Lâmina da Assassina. Por isso que eu recomendo tu ler ele em segundo lugar, depois de Trono, porque tem ali um gancho do final que tu vai querer pular pro próximo. Eu recomendo também que, se tu gostar muito da série, se for algo assim, uma das tuas séries favoritas, releia, porque tu vai pegar uns detalhes que talvez tu não tenha pegado na primeira leitura. É o que eu tô fazendo, eu tô relendo. Eu vou reler agora pela primeira vez. Com certeza eu vou querer reler mais vezes e cada vez me aprofundar mais nesse universo. Então eu acho que, seguindo essa ordem, vocês vão ter uma experiência muito boa de leitura. Eu vou deixar aqui para vocês tirarem print a ordem que eu recomendo, tá? Porque, é sério, eu acho que a ordem faz muita diferença na experiência da leitura. E sério, depois que vocês lerem, ou se vocês já leram, comenta aqui nos comentários o que tu acha dessa série. Pra mim, essa série, assim, ela pode ter alguns defeitos pontuais ali de algum livro ou outro, mas pra mim é uma série perfeita. E depois que eu li Trono de Vidro, eu fiquei numa baita ressaca literária, porque eu não achei nada igual. Eu não consegui achar nenhum livro que fosse tão bom quanto, então eu fiquei assim, meu Deus, estou perdida. Então eu acho que é um universo muito bom, muito mágico. Eu acho que tu vai ler e vai querer ler algo tão bom quanto e não vai achar tão cedo assim, sabe? Por isso que eu releio, porque eu acho que nada se iguala, nada chega aos pés de Trono de Vidro. Claro que isso é com as minhas experiências, né? E como eu sou muito fã da série, eu tenho essa opinião. Mas me conta aqui nos comentários se tu já leu ou se tu tem vontade de ler. E eu espero que eu tenha te ajudado a descobrir o melhor jeito de ler essa série, porque sim, eu acho que existem formas de tu ler e tá tudo bem se tu não seguir essa ordem. A gente segue a ordem que a gente acha melhor, né? E se tu gostou também desse vídeo, já deixa o teu like, se inscreve aí no canal, que vão vir outros vídeos desse tipo. Se vocês quiserem, obviamente, listas e ordens de leitura. E me conta também nos comentários qual é o teu livro favorito de Trono de Vidro. Eu fico entre dois, tá? Eu fico entre Império de Tempestades e Reino de Cinza. São os meus dois favoritos da série inteira, assim. E é isso, obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!